Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório com mais uma história na semana de Halloween. No primeiro vídeo sobre a Inquisição no Brasil, eu disse que conheceríamos a história de 5 mulheres executadas pelo Tribunal do Santo Ofício sob acusação de bruxaria. Como vocês notaram, eu falei só sobre 4 delas. E isso é porque a quinta nós vamos conhecer hoje. Mima Renard foi a mais conhecida e falada das mulheres mortas pela Inquisição no Brasil. Apesar de não se saber muito sobre a vida dela antes das acusações, o pouco que se conhece é mais que suficiente para saber que, de novo, foram acusações mentirosas e infundadas. Mais uma injustiça. Mima nasceu na França, uma moça estudada, fina, delicada, o que não significava que fosse uma mulher fraca ou sem atitude. Muito, mas muito bonita. Tinha muitos pretendentes, mas se encantou por René Renard e em pouco tempo se casaram. Decidiram então sair da França e se mudar para o Brasil, já que as notícias que chegavam sobre o mundo novo eram de que havia muitas oportunidades para os que se aventurassem. Chegaram à Vila de São Paulo, que era a tal terra das oportunidades para todos os imigrantes. Já de cara, chamaram a atenção da comunidade. Formavam um casal muito bonito, apaixonado, promissor, interessantes demais para que passassem despercebidos. Isso significava fofoca, boato e muita inveja. Mas ainda assim eram cordiais, gentis com todos. Ele trabalhava, ela ficava em casa. Mas a cada vez que saía, ou que fosse para dar um passeio, comprar alguma coisa, só botasse a cara na janela, já arrepiava os cabelos das mulheres da comunidade. Mima era tão bonita que fazia o sangue da mulherada subir, principalmente porque desviava os olhares de maridos, noivos e pretendentes, todos em sua direção, mesmo sem nunca ter tido a menor intenção disso. E mesmo sendo casada, e muito bem casada e feliz, tinha uma legião de apaixonados e de pretendentes. E isso era com certeza uma ameaça para as outras mulheres. René, o marido, também era uma ameaça para os homens. Era um empecilho e, por ser marido de uma moça tão cobiçada, passou a ser hostilizado por todos eles. Chegou até a ser agredido por várias vezes. Até que certo dia, uma dessas agressões acabou da pior maneira possível. René Renard foi assassinado por um homem obcecado por Mima. Ele já a assediava, vivia fazendo propostas, oferecia a ela de tudo, mesmo sem nunca ter nenhum retorno. E agora a Mima finalmente estava viúva, sozinha e sem nenhuma condição de tocar a vida. Vulnerável. Uma vida que tinha virado de cabeça para baixo. Ela amava muito o marido, ao contrário do que acontecia na maioria dos casamentos da época. E sem o provedor, a moça conheceu as dificuldades. Apesar da inteligência, nunca tinha precisado trabalhar na vida e por isso mesmo não encontrava nenhuma ocupação. E para piorar, era odiada na vila. Ninguém daria a ela uma chance. E o pior aconteceu. Sem outra opção,
Mima Renard começou a se prostituir para sobreviver. Mal sabia ela que aquilo era parte de um plano cruel e covarde, muito bem arquitetado pelos homens da cidade. Sim, eles tinham combinado isso. Matar o marido, deixar ela sozinha, para que ela precisasse de outros homens. Seria essa a única maneira de ter acesso a ela. Também era tudo que as mulheres queriam, porque agora tinham de fato que falar, já que a dama perfeita agora era uma prostituta. Mas o novo trabalho da moça lotava o bordel onde teve de trabalhar. Todos os homens a procuravam e pagavam o que fosse. Isso, claro, tirou maridos de casa, e as mulheres da vila, que já estavam meio de lado, agora estavam completamente esquecidas. E é claro, passaram a odiar ainda mais Mima Renard. A partir daí, os boatos ficaram ainda mais cruéis. Começou a circular pela vila de São Paulo que Mima estaria usando de feitiços para atrair cada vez mais homens, virando a cabeça deles, fazendo com que a procurassem e que assim voltasse a enriquecer. E então as primeiras acusações de bruxaria foram feitas. E claro, como nada é tão ruim que não possa piorar, piorou. Em uma noite, 2 homens, os 2 casados, disputavam a atenção e os serviços de Mima. Houve uma briga muito feia no bordel e um deles acabou morto. Ela foi culpada pelo assassinato e denunciada também por isso. Em pouco tempo, o Tribunal do Santo Ofício de Portugal entrou em ação, prendendo a moça e a torturando para que se revelasse bruxa e assassina. Bom, ninguém aguentava as torturas com os brinquedinhos da igreja, né? Levada à paróquia local, ela foi julgada e condenada por prática de bruxaria, artes ocultas e por assassinato. E numa manhã de 1692, Mima Renard, inocente e injustiçada, foi executada em uma fogueira pública, diante dos olhares vitoriosos dos monstros e das recalcadas da vila de São Paulo. Mais uma história triste de injustiça e crueldade. Amanhã eu tô de volta com mais histórias para nossa semana de Halloween. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite.